Bom dia a todos. Como a gente está tendo um pouco de dificuldade para fazer algumas formatações, eu resolvi então colocar nessa aula como a gente consegue numerar as páginas, certo? Como a gente vai fazer as referências, como nós vamos organizar nossas referências dentro do texto e também falar um pouquinho mais sobre o cronograma, que alguns alunos estão tendo dificuldade. Bom, então nesse primeiro momento, eu gostaria de mostrar para vocês como nós fazemos aquela numeração da página, né? Como é que a gente tem que colocar o número de páginas e a partir de quando a gente tem que contar. Então, nós temos a capa, né? A folha de rosto, o sumário e a introdução. Para a gente começar a numerar, nós não contamos com a capa, nós começamos a contar a partir da folha de rosto. Então, seria folha de rosto, sumário e introdução. Então, a introdução começaria no número 3 e nós não colocaríamos os números nem na capa, nem na contracapa, né, que é a folha de rosto, e nem no sumário. Nós colocaríamos o número somente na introdução. Vamos ver como é que a gente faz isso. Então, lá no Word de vocês vão colocar, né, a capa de vocês, a folha de rosto, e vocês vão colocar a introdução. Então, como é que tem que ser feito? A gente vai colocar lá na introdução, certo? O cursor e vamos clicar em Layout, né? Aqui no Layout nós vamos colocar várias formatações referentes à numeração da página. Então, a gente seleciona o Layout, né? Após isso, nós vamos selecionar quebras de página, tá? E vamos escolher próxima página. Após escolhermos a próxima página, nós vamos dar 2 cliques, né, lá no cabeçalho. Então, você vai marcar lá cabeçalho e rodapé. Após ter marcado cabeçalho e rodapé, nós vamos desvincular a página anterior à nossa página. Por quê? Porque a gente quer que comece a numeração a partir da introdução, certo? Então, vocês vão clicar em desvincular a página, tá bom? Após isso, a gente vai colocar a numeração da página. Então, vocês vão clicar lá em número da página. Quando vocês clicarem em número da página, vai aparecer essa caixinha aqui, tá? Então, você vai colocar onde você quer que esse número fique. Você quer que ele fique à direita, você quer que ele fique à esquerda. Então, você vai escolher, né, a direita e dar o OK. Após isso, você vai escolher formatar números de páginas. Por quê? Apesar dele começar na introdução, a introdução será a folha de número 3, né? Então, quando você colocar em formatar números de página, vai aparecer essa outra caixinha aqui. Então, você vai clicar em iniciar em e colocar a partir do número 3, tá bom? E vai dar o OK. Feito isso, lá no teu sumário, né, tu vais colocar que a introdução começa na página 3 e lá na introdução vai estar marcadinho a página 3. Não tem como errar, gente. Algumas coisas vai mudar de Word para Word, mas é sempre isso. Você acrescenta a quebra de página, desvincula a seção e você escolhe da onde tem que começar a numeração e qual o número que você quer que comece, certo? No caso aqui do nosso pré-projeto, começa com o número 3, tá bom? Bom, e como a gente tem que colocar as referências? Eu percebi que vocês estão um pouco atrapalhados em como colocar as referências dentro do texto. Então, isso é uma coisa, assim, muito fácil de fazer. Vocês vão ver que não tem dificuldade alguma, basta só organizar realmente, né? Se organizar, colocar as referências referentes ao ano que você está fazendo, né? E organizar isso de forma crescente. Então, vamos ver como é que funciona. Aqui eu coloquei como é que a gente coloca referências dentro do texto. Então, eu coloquei um exemplo, tá bom? Esse primeiro exemplo, ele fala assim: diferente dos resultados de Da Silva et al., então percebam, né, o nome do autor é Da Silva. Esse et al., ele significa que ele fez com mais de 3 colaboradores, certo? E eu posso referenciá-lo dessa forma: Da Silva, né, a primeira letra em maiúsculo, aí eu dou um espaço, coloco et al.
ponto, e eu vou colocar o ano entre o parêntese, tá bom? Então, eu coloco o ano entre parênteses e consigo, então, referenciá-lo dentro do meu parágrafo. Eu coloquei outro exemplo para vocês, né? Um exemplo mais recente. Motaio, eu dou um espaço, coloco o etial, ponto, e o ano em que o Motaio fez, né, publicou aquele artigo, ele está em 2019. Então, é dessa forma que eu coloco, tá certo? E agora, como é que nós vamos organizar as referências que fica no final do texto? Percebam aqui que eu tenho várias referências. Eu tenho referências que são organizadas de acordo com o ano, né? E elas vão em sentido crescente. Então, eu tenho uma referência de 2004, uma de 2006, uma de 2009, uma de 2012 e uma de 2013. Então, eu vou organizar essas referências de acordo do ano menor para o ano maior. E aí vocês têm que decidir se vocês vão querer as referências que ficam na parte final do texto, todas em caixa alta, ou todas com a primeira letra só maiúscula, tá? Alguns alunos estão colocando aí um pedaço do texto caixa alta, todos em caixa alta, e outro pedaço do texto somente a primeira letra maiúscula. Então, é legal a gente deixar o texto todo formatado. Se eu vou fazer de um jeito, eu tenho que fazer de um jeito desde o começo até o final, tá bom? Não é legal eu ficar misturando formas diferentes de fazer a mesma coisa, certo? E percebam que o ponto final, ele vem depois das referências, porque eu estou encerrando aquele texto com as referências, tá certo? Então, como é que eu vou colocar? Se eu tenho até três autores, eu posso escrever, como aqui na primeira referência, né? Jayaran, vírgula, Estes e Prasad 2004. Né? Se eu tenho mais de 3 referências, então eu já vou colocar o etial, que significa colaboradores, certo? Então eu coloco o etial, dou ponto, né, vírgula e o ano. E uma referência ela vai se diferenciar da outra através do ponto e vírgula, tá bom? Assim como está aqui no exemplo, não tem como errar, só vocês seguirem o exemplo que eu coloquei. Então, é assim que eu gostaria que vocês colocassem a referência de vocês. Fica bem organizado e muito fácil de você passar aquilo que você quer. Então, mais de uma referência no texto, ele me dá um suporte maior para aquele texto. Ele significa que tem autores que concordam ou discordam, né, com aquilo que eu estou falando. Então, não é legal fazer um parágrafo muito grande e colocar só uma referência, tá bom? E alguns alunos estão colocando 2, 3, 4 parágrafos e uma referência. Então, cada parágrafo ele tem que ter a sua referência. É legal vocês pesquisarem referências diferentes, tá? Como eu falei anteriormente, eu sei que é difícil, é complicado, alguns estudos não têm muitas referências, mas então o que vocês podem fazer? Condensar aquela ideia, tá bom? E não colocar 4, 3 parágrafos. Condensem a ideia em um parágrafo que fique legal e coloquem aquela referência, tá bom? Bom, em relação ao cronograma, eu sei que é um pouco mais complicado de fazer, né? Para quando a gente não tem experiência, fica um pouco mais difícil. Então, a gente já tinha conversado um pouco sobre o cronograma, porém, alguns alunos estão tendo dificuldade. Então, o que eu fiz? Vou passar para vocês esse modelo de cronograma, tá? Em Word, onde vocês vão colocar todas as atividades que vocês já fizeram. Então, a primeira atividade, a segunda atividade, e aí vocês vão acrescentando. Ah, eu fiz mais de 8 atividades, eu fiz mais de 9 atividades. Então, vocês vão incluindo, tá bom? Cédulas novas. E aí vocês vão marcar o que vocês já fizeram. Ah, o que eu fiz em janeiro? E vou marcar só o que eu fiz em janeiro, tá bom? A gente não marca tudo. Ah, o primeiro referente eu vou fazer até junho. Não, geralmente a gente vai fazer o quê? A escolha do tema, né? Então, em janeiro eu fiz a escolha do tema. No número 2 eu fiz a organização da minha bibliografia, tá? Então, vocês vão colocando de acordo com o que vocês fizeram e vão marcar somente o que foi feito naquele mês,
tá? Para quem lê o cronograma de vocês conseguir acompanhar o que vocês fizeram, né? Qual o tempo que vocês levaram, tá bom? Bom, então essas foram as nossas dicas de hoje. Eu sei que muita gente já está no final, então são esses pequenos ajustes que estão faltando. Logo mais, né? Isso tudo vai passar e a gente vai conseguir se encontrar novamente, tá bom? Só prestem atenção no texto de vocês, não coloquem poucas referências, tá? É um pré-projeto, ele tem que ser suportado com muitas referências, de preferência umas 20 referências. Então façam com cuidado, façam com calma, leiam com atenção, vejam se aquele parágrafo ele tá fazendo sentido. Bom, se não tem algo que está cortado, evitem colocar a PUD, peguem o texto principal para citar, tá certo? Porque a PUD significa que você não teve aquele cuidado de ler e só referenciou o que a pessoa falou, fez uma citação direta. Então, evitem colocar a PUD, não o legal. Vocês vão perder pontos com a banca, tá? Leiam direitinho o que vocês estão fazendo e escrevam com calma, tá bom? Então, bom, eu espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, tá certo? Ou por e-mail, ou por WhatsApp, que assim que eu conseguir, eu vou responder. Bom dia e bons estudos para vocês.